Ai, Jesus toma conta, as loucuras de sonho. Ainda bem que vocês já estão, todo mundo está acostumado com isso. Né? Vai para lá, vem para cá. Né? Meu tic-tac parece que só funciona quando eu pego alguma coisa da física. Aí pronto, aí vai. Hoje a gente vai falar de forças. E como eu estava dizendo para o Lucas, para a Linda, e já peguem o livro de vocês na página 75 do livro 4, da Física 4, porque hoje eu vou recapitular rapidamente, porque acho que não tem muito o que falar, porque primeira força que a gente vai ver, Gabriela Rocha, primeira força peso. Todo mundo, acho que a primeira força, quando você vai olhar algum exercício de física, a primeira força que você pensa e que você tem que lembrar realmente é da força peso, porque aquele corpo está dentro de um planeta, e dentro de um planeta ele vai sofrer a ação da força gravitacional. Que a força peso nada mais é do que a força gravitacional, escrita de uma maneira mais resumida. Vocês lembram? Força peso e força gravitacional é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui que eu escrevo. Não tem jeito. Vou pegar a folha aqui. Bom dia para quem está chegando, quem chegou que eu vi. Gabriela Rocha, Gabriela Maciel, bom dia aí. Vou tirar daqui e colocar. Então, quem é? Ai, Mel, Clarice. Deixa eu admitir rapidão. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, o Guilherme chegando. Então, quem é? Ai, deixa eu ver vocês. A Carol. Carol tá com sono. Carol tá com sono, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Ela tá com sono. Ó, quem é a força-peso? Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Isso que vocês viram. E toda vez que você vê algum exercício de física relacionado à força, essa é a primeira força que você tem que lembrar. Olhou lá, já viu o bloquinho. Geralmente você coloca um bloquinho. Olhou o bloquinho, já pensa na força-peso daquele bloquinho. Então, força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Quem é força gravitacional? Constante gravitacional, m dado o corpo, m do planeta, dividido por ou d ao quadrado ou r ao quadrado, tanto faz, tá? Vou colocar r ao quadrado. Só que quando eu pego a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido por r ao quadrado, que é o raio ao quadrado, isso aqui, gente, quando você faz a conta, principalmente, coloca a massa da Terra dividido pelo raio da Terra vezes essa constante, isso aqui vai dar quanto? 9,8. Ó, quem é 9,8? É a aceleração da gravidade. Por isso que tudo isso aqui é quem? G. Por isso que força-peso é a mesma força gravitacional. Então, força gravitacional é a força-peso, só que escrita de uma maneira resumida. Tudo isso aqui, ó, a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido por r ao quadrado, que é o raio do planeta, isso vai dar o quê? A aceleração da gravidade, que por acaso, quando a gente fala do nosso planeta Terra, ele é aproximadamente, né, ele é 9,87, não me recordo, é uma dízima não periódica. Então, eu tenho vários valores aqui, e daí, quando eu pego isso aqui, vezes a massa do corpo, ó o que é a massa do corpo? Vezes a massa do corpo, ele se torna força-peso, tá? Outra força que eu coloquei aqui em destaque é a força normal. Quem é essa força normal? Quem é essa força normal? Quem é essa força normal? O que é a força normal? O que é a força... Daniel tá aqui? Daniel do... Eu vou admitir ele. Quem é essa força normal? Eu acho que ele está na sala errada, ele esqueceu. A nossa primeira aula é amanhã. Daniel, é amanhã, Daniel.
Vamos Ó, lá. A normal é pra cima. isso, mas o que que é essa força normal? O que que é? Força normal é uma força de contato. É uma força de contato. Então, se ele coloca lá, gente, se eu pego alguma coisa e coloco suspensa, exemplo, pego, coloco um objeto aqui, vou de pendurar um objeto aqui, deixa eu tentar amarrar alguma coisa aqui. Não, é diferente. Ao invés do, vou colocar isso aqui rapidão. Meu bloquinho representado pelos pregadores. Quem não inventa, né? Olha só, nem vai inventar assim. Eu penso na, ó. Suponhamos que esse seja o bloquinho. Ele está suspenso, tem um fio, e aí ele está suspenso. Aqui tem a ação da força normal? Não tem. Quando ele coloca um fio e coloca um bloquinho aqui embaixo, e esse bloquinho ele está suspenso, não tem força normal. A força normal é quando eu tenho contato desse, quando ele coloca o bloquinho aqui, tem lá uma superfície, coloco aqui o bloquinho, imagina que é o bloquinho. Lembra? Oi, minha linda, que você me deu? Amo, amo. Ó, aqui, ó, tem, suponhamos que aqui seja o bloquinho. Meu bloquinho está em contato com a minha superfície, deixa eu virar para cá. Está em contato com a minha superfície? Sim. Aqui tem força normal? Sim. Aqui tem força normal, porque a força normal é a força de contato. Outra coisa, força normal não é a força de reação à força-peso. Não, eu tenho contato, eu tenho força normal. Essa força normal, ela é perpendicular à superfície, tá? Perpendicular à superfície. Então, aqui eu traço uma normal. O que é a normal? É uma reta perpendicular à superfície. Vou desenhar. Então, quando eu falo em força normal, é quando eu tenho contato. Tá? A primeira coisa é isso. Eu olho, geralmente eles vão colocar, gente, uma figura para vocês. Eu olho a figura. Se ele coloca lá uma mesa, uma superfície, aí ele coloca o bendito bloquinho. Aqui tem força normal? Sim, tem força normal. E ela é como? Ela é perpendicular à superfície, ou seja, com a superfície aqui, ó, ela forma o ângulo de a superfície lá embaixo, né? Vou colocar lá embaixo. Com a superfície aqui embaixo, ó, aqui embaixo, eu formo um ângulo de 90 graus. Então, isso é força normal. A força normal, ela é perpendicular à superfície. E a força peso, sempre para baixo. Sempre, sempre. Não interessa se é um plano inclinado, se é um plano horizontal, ela é sempre para baixo. A outra força, tudo bem até aqui, gente? Que eu acho que essa daqui é só uma revisãozinha. Tudo bem? Pode prosseguir? Sim? Pode, Ó. professora. Então, aqui, nesse caso, ele coloca lá, tem alguma coisa que ela está suspensa. Só para recapitular. Alguma coisa está suspensa, presa a um fio. Aqui eu tenho a força-peso para baixo, porém, eu não tenho a força normal, porque esse meu bloquinho, essa minha coisa aqui que eu desenhei, ela não está em contato com alguma superfície. Então, aqui eu não tenho força normal. No entanto, eu tenho um fio aqui, ó. Se eu tenho um fio, que força que eu tenho aqui? Para baixo, a força peso, e para cima será qual força? Se eu tenho um fio, qual força? Bora lá, terceiro. Lembra? Se eu tenho um fio, qual força que eu tenho? Tração ou força tensora. Toda vez que eu tenho um fio, eu tenho a força de tração ou também chamada força tensora. Então, sempre quando eu tiver um fio, eu tenho força de tração e força tensora. Professora,
Qual que é a fórmula de força de tração? Não tem uma fórmula. Depende da situação, eu tenho que analisar, como eu vou dizer, o meu esquema aqui. Não tenho, não posso falar para você, a força de tração é Mi vezes N. Não, não tem. Não tem uma fórmula exata, tá? Para eu encontrar a força de tração. Por isso que eu acho a força de tração, gente, uma das mais chatas de se encontrar, tá? Uma das mais chatas. Prosseguindo, a última força que eu vou falar, porque tem outras forças, mas aí como a gente vai trabalhar só essas daqui, que tá faltando a força de atrito, tem a força elástica. Quem é essa força elástica? O que eu preciso para ter essa força elástica? Primeira coisa, deixa eu colocar a cara aqui, né? Ah, Bruna chegando, bom dia, bom dia. Nath chegando. Ó, pronto, já admiti. Ó, então, retomando aqui, força elástica. Quando eu tenho um elástico, eu olho lá o desenho, eu olho o esquema, e no meu esquema... Ai, obrigada, Marcia, agora eu tô vendo. Ó, então, quando eu olho para o meu sistema, eu vejo uma mola ou um elástico, eu tenho uma força elástica. Então, força elástica vai ter, no meu desenho lá, uma mola ou um elástico. Claro, na grande maioria, você vai ver lá uma molinha, porque é mais fácil do aluno vislumbrar que é força elástica. Então, você vai ver uma molinha. E essa força elástica, ó, ela só acontece quando eu tenho a deformação da mola. Então, quando eu comprimo a mola ou quando eu estico a mola. Então, aqui, na compressão ou quando eu estico essa mola que eu tenho essa força elástica. E essa força elástica, então, ela só ocorre quando eu tenho essa deformação da mola. Por isso que na fórmula aparece um X. Quem é esse X? X é a deformação da mola, porque se a mola está aqui parada, eu não tenho nenhuma força atuando sobre ela. Eu só tenho força quando eu aperto ou quando eu estico essa mola. Então, quando a minha mola deforma, aí eu tenho força. Ou seja, quando eu tenho X, X é a deformação. E aí, depende também, gente, eu não vou fazer isso, porque da última aula eu estava explicando para o primeiro ano, eu estraguei o livro. Eu tirei a espiral do livro, não vou fazer isso. Imagine que essa espiral aqui, ela seja de plástico. Então, a força que eu aplicar vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho um material diferente. Então, quando eu falo em força elástica, depende de duas coisas. Quanto mais essa deformação, quanto mais eu deformar, mais força eu preciso. Então, depende de um X. O X é a deformação. E depende do que é formada essa mola. Por isso que tem um K, a constante da mola é do que é constituída essa minha mola. Quanto maior for essa constante, maior será a força. Ou seja, quanto mais rígido é esse material aqui, ó, mais força eu preciso e maior será a constante, tá? Deixa eu colocar aqui a fórmula. E daí eu tenho que falar uma coisa também. Então, força elástica é igual a Kx. Esse X aqui é o produto, né? Esse X é a deformação, é o quanto que eu comprimi ou estiquei a minha mola, e esse K depende do que é constituída essa minha mola. Então, força elástica, Kx, tá? Eu tô falando, vai ficar faltando força de atrito, mas porque ele trabalha de forma separada, eu quero, também já é muita coisa. Outra coisinha também que eu quero falar, que lá no primeiro ano eu pedi para vocês fazerem, e que pouco, não se fala muito a respeito, mas que nos exercícios se cobra, é a balança. Existe balança, a balança que nós conhecemos é a balança para medir massa. Você sobe em uma balança e aquela balança vai te dar quantos quilogramas que tem o seu corpo.
Essa é a balança que todos conhecem. Porém, existe uma balança para medir força. Essa balança para medir força, ela é chamada de dinamômetro. No exercício, ele pode falar para você que tem uma balança graduada em newtons. Então, quando ele fala balança graduada em newtons, é uma balança para medir newtons, para medir força. Ou ele pode também chamar de dinamômetro. O que é um dinamômetro? Dinamômetro é um objeto que é uma balança que mede força. Então, dinamômetro é uma balança para medir força, ou ele pode falar balança graduada em newtons. Então, você vai lá, se você subir numa balança dessa, ela vai te dar não a massa, mas a força atuante ali, tá? Tudo bem? Então, a palavra dinamômetro, o que é um dinamômetro? Dinamômetro é uma balança para medir força. Enfatizar bem, porque às vezes está lá, no dinamômetro marcou tanto. Fala, meu Deus, o que é um dinamômetro? Até aqui alguma dúvida? La dúvida? É só aquela revisãozinha, como se você tivesse... Fala. Não tem nenhuma dúvida, não. Tá. Bora lá agora. Só vou falar da força-peso num bloquinho inclinado. E daí eu lembro daquela questão do simulado. Mas bora lá ver. Para ver se vocês recordam. Aqui, meu plano inclinado. A primeira coisa que eu tenho que olhar quando o meu bloquinho tá sobre um plano inclinado é a força-peso. Nesse caso aqui, já até coloquei a força normal. Por que eu tenho a força normal? Tá vendo, ó? A força normal, ela é perpendicular à superfície. Sempre, sempre. Olha a força normal, perpendicular à superfície. Mas olha a força-peso. Tá vendo? Para baixo. Ó, meu plano é inclinado, mas a minha força-peso, ela sempre será para baixo. Se o meu bloquinho, se tiver alguém tá empurrando esse bloquinho aqui, ó, para subir. Murilo, alguém tá empurrando esse bloquinho aqui para poder subir. Que força que é essa? Primeiro, se o meu bloquinho, se eu tô pegando, se eu tenho esse objeto aqui, eu coloco esse objeto aqui, e eu faço isso aqui, ó, e o meu objeto ele está subindo, significa que a minha força resultante está para qual lado? Para esse sentido aqui, ó. Ó. Se eu estou empurrando o meu... Ai, vai, Sônia. Estou empurrando esse objeto. Esse objeto ele está subindo, significa a minha aceleração está nesse sentido e a minha força resultante está no mesmo sentido da aceleração, tá? Sempre o sentido da aceleração é o sentido da força resultante. Para onde está acelerando é para onde está indo a minha força resultante. Então, se eu estou fazendo isso aqui, ó, meu objeto ele está subindo, a minha força resultante está nesse sentido porque ele está acelerando nesse sentido. Aí eu olho aqui, a minha força normal para cima e minha força peso para baixo. Mas que força que está fazendo esse meu bloquinho subir? Como é que chama essa força? Qual que quem é essa força resultante? E daí que você tem que analisar o plano inclinado. Deixa eu prender aqui, mais fácil. Ó, para cá, para baixo, eu tenho a força-peso. Tá vendo aqui? A minha reta, aqui, como que eu vou dizer? Imaginária, para servir como referencial, ela com a minha força-peso forma um ângulo θ. Olha aqui, olha esse triângulo aqui que tá, não vou riscar, que senão vai ficar feio meu desenho depois, mas esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui formado, vou pegar de lapiseira, ó, mas esse triângulo aqui formado, gente, ó, tá vendo? É esse triângulo aqui.
Se aqui é θ, ó lá a ponta do meu triângulo. Aqui também é θ. Então, esse triângulo maior é esse triângulo pequenininho aqui, tá? Deixa eu apagar. Daí, professora, mas quem é essa força resultante? Vou pegar aqui do outro lado da caneta para ficar bem fininho para você ver. Vem a decomposição vetorial aqui, ó. Dá para... Gente, tá bom? Tá bom para enxergar? Ó, como é que eu faço? Quem é que lembra isso aqui? Fala comigo, alguém. Aqui, ó. Cadê a tinta? Ó. Que bonito, Sônia. Que bonito. Quem é que lembra desse conteúdo enquanto eu pego uma outra caneta aqui, gente? Quem é que lembra disso? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Ó. Aqui. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso aqui? Alguém sabe por que eu tô fazendo isso aqui? Não lembro, não. Eu vou tirar daqui do plano inclinado, vou tirar do plano inclinado, que eu acho que vai ficar mais fácil. Porque a minha força-peso tá aqui. Vou colocar assim, tá? Para você enxergar melhor. A minha força-peso está aqui. Quem é essa força-peso? É como se for... É a minha força resultante, é a soma de dois vetores. Quais vetores? Olha aqui. Eu tenho um vetor aqui. Ainda está inclinado, gente. Não vai ficar fácil para vocês enxergarem. Vou fazer para cima, como eu fazia antigamente. Para cima ficar mais fácil. Ó, aqui eu tenho uma força, vou chamar essa força de F, tá? Depois eu volto lá, tá? Eu tenho essa força F. Quem é essa força? Quem é essa força F? É a soma de dois vetores, ó. Um para cá e outro para cá. Lembraram disso? Ó. Esse aqui é o meu vetor resultante. Esse vetor resultante, ele vem da soma desse vetor com esse vetor. Quem é esse vetor? Vou chamar de f de x. Quem é esse vetor? F de y. Ah, professor, eu lembro da regra do paralelogramo, que é o quê? Quando eu tenho um vetor aqui e esse outro vetor aqui, e eles formam entre si um ângulo de 90 graus, logo, meu vetor resultante está exatamente aqui ao meio, ó. Vou fazer a regra bonitinha do paralelogramo para vocês. Recordam disso? Ó. Ah, aí sim. Então, ó. Aqui é o meu vetor resultante. Aqui é o meu vetor resultante. Da onde que vem esse vetor resultante? V de x e V de y. É a mesma situação na força-peso. É a mesma situação. Então, eu tenho uma força-peso, vou colocar... Gente, meu desenho não ficou tão bom. Ó, eu vou pegar aqui do livro. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou riscar no livro. Meu desenho tá daquele jeito. Tá bom assim, professora. Tá? Tá. Vou virar aqui, fazer outro. Não conforme. Fazer bem grandão para vocês enxergarem. Aqui.
bem grandão. Um blocão. Para cima, perpendicular à força normal. E para baixo, ó. Tá vendo? Lembra que eu coloquei isso numa prova? Lá no primeiro ano, que a maioria errou? Eu coloquei para onde que estaria a força-peso? Para cá, para lá? Quem lembra? Ó a força-peso aqui. Então, essa é a força-peso. Agora, para cá. Aí ficou melhor. Nossa, outra coisa, outra vida. O que é isso? Aquela michuruqueza. Ó. Para cá. Eu voltei. Então, eu tenho. Ó, aqui é a minha força resultante. Para cá, eu tenho uma força. E para cá, eu tenho outra força. Olha lá. Viram? Viram aqui? Sim. Quem é? Quem é essa força? Vou virar aqui. Olha lá, gente. É a mesma coisa. Ó, é o mesmo desenho, só que tá embaixo. Aqui é a minha força resultante, aqui é F de Y, aqui é F de X. Ó, se o meu aqui é θ e aqui é θ, tá vendo que essa minha reta aqui, ó, esse meu vetor, esse meu segmento de reta que é um vetor, ele está colado com o ângulo, ó, colado. Então, aqui vai ser, vou chamar de P de X, que é P cosseno do ângulo, porque está colado. Quem é esse vetor aqui? Esse vetor, ele pode ficar aqui, mas eu posso transladar para cá. Um vetor eu posso transladar. Eu não posso rotacionar. Então, esse vetor aqui, ó, ele é o mesmo aqui, ó. Se eu colocar ele aqui embaixo, ó, se eu colocar ele aqui embaixo, ele é quem? Tá vendo que ele é o cateto oposto ao meu ângulo? Se ele é cateto oposto, ele vai ser quem? PY, porque ele é P seno do ângulo, oposto ao ângulo. P seno do ângulo. Então, se aqui é PY, aqui também é PY. Tá vendo? É o mesmo vetor. Eu só transladei. Então, essa força resultante que faz o objeto, nesse caso, para baixo, eu coloquei ele para baixo, porque ele está descendo aqui o bloquinho. O bloquinho ele está descendo, sendo acelerado aqui, ó, nesse sentido. A minha força resultante está nesse sentido. Se o bloquinho tá se movendo nesse sentido, a aceleração está nesse sentido, então a força resultante está nesse sentido. Que força resultante que é essa? Ela é chamada de P seno do ângulo. Então, o que faz o bloquinho se mover ou para cima ou para baixo é qual força? P seno do ângulo. Professora, e esse P cosseno do ângulo? Olha lá. Ele é anulado por quem? Pela força normal. A força peso puxa para baixo e a força normal puxa para cima. Então, aqui, somando essas duas forças, vai dar quanto? Zero. Porque o meu objeto, ele não se move na vertical. Ó, ele não se move na vertical. Então, eu não tenho aceleração na vertical. Se ele não se move na vertical, eu não tenho força resultante na vertical. Eu tenho força resultante na horizontal aqui, ó. E na horizontal é sempre quem? P seno do ângulo. P seno do ângulo. Lembraram? Agora ficou bom. Agora ficou bom, Carol. Dá para enxergar. Lembrei. Todo mundo tem alguma dúvida aqui? Tem alguma dúvida? Não entendeu? Quer que a professora repita alguma coisa? Recapitule alguma coisa? Fala com a professora. Ô, terceiro! E aí, terceiro? Professora, esse PY é o quê? Esse PY é o P seno do ângulo. É aqui, ó. Eu peguei esse vetor, ó. Um vetor. Vetor eu posso transladar. Suponhamos que essa tampinha aqui seja o meu vetor. Ele está aqui, coloquei aqui. Transladar eu posso, eu não posso rotacionar que não se torne o mesmo vetor. Então, eu peguei aqui e coloquei para cá. Só para você, por que eu coloquei aqui? Para você entender que esse vetor aqui, quem que ele é? Ele é PY. Ele é o P seno do ângulo, porque ele é o cateto oposto ao meu ângulo, ó.
Tava aqui, coloquei aqui embaixo só para você vislumbrar que ele é P seno do ângulo. Nossa, Por que entendi. ele é seno? Hã? Entendi, então. Alguém mais? Tá, obrigada, viu? Desculpa, eu já fico atropelando as pessoas. E aí eu quero, olha para a professora, pelo amor de Deus, e fala, você tem alguma dúvida nesse assunto? Se tem alguma sombra de dúvida, fale agora com a professora. Professora, não entendi, porque isso aqui tem que entender. Pode prosseguir? Professora, ali no Fala. PX, no PY, não tinha que ser ao contrário? Vou lá. O PX embaixo, aí deveria ser o PX, não era? Não tem. Se eu colocasse aqui PX, ele iria ser P seno do ângulo. Aqui a gente sempre coloca como Y seno. Poderia chamar de PX? Poderia chamar de PX aqui. Só que o meu PX seria P seno do ângulo. E o meu PY seria P cosseno do ângulo. Tá? Tanto faz. Eu posso chamar de PX, posso chamar de PY. Mas desde que esse aqui que está colado com o ângulo seja o P cosseno do ângulo, e o que está separado do meu ângulo, que é o cateto oposto, seja P seno do ângulo. Agora, se você quer chamar de PX ou de PY, tanto faz. Tanto é que aqui em cima, o que eu coloquei? Eu não chamei nem de PX e nem de PY. Eu simplesmente chamei de P seno do ângulo, que é a minha força resultante que está fazendo o meu bloquinho descer. Então, o que faz o meu bloquinho descer ou subir é essa força resultante chamada de P seno do ângulo. Eu nem coloquei nome nenhum. É porque quando eu lembro que eu aprendi que o seno ficava na parte de cima, era a parte que estava em pé. E o cosseno era o que estava com sono, que era o que fica deitado. Esse que é o problema. Ó, porque na realidade isso aqui tá assim, ó. Olha lá. Olha aqui. Por isso que não é correto eu chamar quem está deitado com sono seno, eu não gosto disso porque não funciona para essa situação. Tem uma ou outra situação que não funciona. O que funciona, professor? Que não vai deixar eu errar a questão. Ó, cateto adjacente é o que está colado. Por isso, cosseno. Cateto oposto, oposto ao meu ângulo, que está separado, P-seno. Colado, cosseno. Colado com ângulo. Ó meu ângulo aqui, ó meu ângulo aqui. E olha o meu cateto, colado. P-seno, colado. Olha o meu ângulo aqui e olha esse aqui, tá separado, tá oposto. Tá separado, seno. Colado, cosseno. Separado, seno. Então, esse negócio de deitado não funciona. Tem que ter muito cuidado. Nessa situação, não funciona. Agora, do jeito que eu estou te falando, eu observar que é o cateto adjacente, que ele está colado com o meu ângulo cosseno, separado com o meu ângulo seno, tá? Porque senão dá essa confusão. E daí, gente, quando chega, eu estou falando para você não ter confusão e colocar o conceito correto na sua cabeça, porque você chega numa prova a fazer o Enem, você tem outras questões, e daí, às vezes, por conta disso, você demora mais tempo numa questão, porque você trava. E aí, o que eu coloco? Daí você se embanana toda, se embanana todo, e daí você pode perder uma questão que você sabia aquela questão. Então, tira esse negócio de deitado, em pé, sei lá, tira. Não serve, não é para todas as situações. Então, o que eu tenho que pensar? Juntinho, colado, cosseno, separado, seno, tá? Que é o cateto oposto. Mais alguma dúvida? E foi bom você ter falado a respeito disso, viu, Carol? Foi bom. Senão fica conceito errado. Você tá vendo o que dá um conceito errado? Sim. Alguma dúvida?
Enquanto isso, já está todo mundo, eu tenho que fazer a chamada, peguem lá na página 75. Eu vou começar pelos mais fáceis, aí eu vou fazer um. Enquanto isso, tem um exercício que mas é tão simplesinho. Pega lá a página 75, quando a professora faz chamada, faz esse exercício 2 aqui, que tem esse desenho, ó. Olha lá, eu tenho uma mola aqui, ó. Faz esse exercício, ele é muito simples. Faz aí rapidinho enquanto a professora faz a chamada. Professora, eu lembro de ter aprendido isso aí com o Maxwell. Brabo, saudade. Essa é a matéria. Ai, Max, era bom. É decomposição de vetores, foi ele que explicou. Saudade. Deixa eu ir lá. Professora, você sabe para onde que ele foi? Ele estava no São Gonçalo, né? Ele pegou mais aulas lá, que eu recorde. Droga, trocou a gente pelo São Gonçalo. Mas ele já trabalhava lá há muito tempo. Ele já trabalhava lá. Eu conheci Maxwell lá. Ah. Não adianta chorar, já acostumamos já. Eu conheci ele lá. A gente trabalhava as frentes lá também juntos. Bora lá? Adriele, tá aí? Ajuda eu aí, gente. Ajuda eu. Adriele, presente? Não? Oi, Adriele. Não, tá presente. Adriele me abandonou. Ana Júlia tá. Antônio. Antônio, você está? No. Bruna tá. Caio. Não. Caio. Não, né? Clarice tá, Fábio tá, Gabriel tá, Gabriela Rocha, Gabriela Menegatti, eu não lembro. Gabriela Menegatti? Tá. Obrigada. Maciel está, Gabriela Mota, tá também, né? Mota Rocha, Giovana Flávia. Mota tá presente. Mota tá presente. Giovana Flávia. Giovana, eu não lembro. Não. Giovana Zeferino, também não lembro. Não tá não. Giovanni Firmino. Não. Também não. Gi tá, Guilherme tá, Gustavo. Não. Ítalo também não lembro. Também não. Camila também tá, Carol tá, Lídia tá, Linda tá, Lívia tá, Lohan tá, Luana tá, Luiz, Lucas, Mel tá, Murilo tá, Nath tá, Pedro César Menegatti. Eu não lembro de ter admitido. Pedro César não. O Pedro José tá, eu lembro. Tá. Tainara tá, os dois Vinícius. Ian também eu não vi. Ian não. Ah, minha memória tá boa. Ó. É bom pra gente treinar, gente. Porque às vezes, né? Deixa eu interromper. Bora lá. Bora resolver exercício que eu ainda tenho tempo. Professora, nessa 2 eu uso F igual a K vezes X? Isso. Coxinha. Eu tenho que transformar esse centímetro em metros, né? Olha, garoto. Isso mesmo. Olha, meu aluno. Meus alunos estão calejados comigo. Meus alunos estão querendo me matar por conta das provas. Então, vamos pegar a Sônia na rua. Ei, Sônia. O primeiro ano ficou mais com raiva. Primeiro ano. Que eu mudei um negocinho, Milena te contou, Carol? Mudei um negocinho, teve gente que foi colada a outra turma, deu ruim. Ó. Meu Deus. Não viram nada aí. Ruim. Nem olharam nada, já foi marcando e erraram. Ó, o exercício, ele é esse aqui. Vou tentar de novo, ó lá. Esse aqui, ele fala, uma balança possui
uma base em que são fixadas uma régua vertical de blá, 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 blá. Aí vem, né? A mola. O que você viu lá? E você viu aqui, ó, uma mola? Opa, opa, opa. Que força que é essa? Força elástica. Aí o que você vai fazer, ó? Nem vou precisar ler tudo. Peso. 4 newtons. Risca aí no seu livro. Risca que daqui a pouco eu vou riscar. E ele saiu de 15 centímetros e foi para 17 centímetros. Vou fazer o desenho aqui no meu livro. Vou pegar a caneta, porque senão vai do outro lado. Risca do outro lado. Então, aqui, gente, ó. Para cá, eu tenho quem? Força. Força, peso. Força, peso. Aqui eu tenho um fio, é a força de tração. A força peso será igual à força de tração, porém em sentido oposto. E aí essa força vai ser transferida para onde? Para essa minha mola. Então houve uma transferência de força. Como é que eu resolvo para encontrar? Se lá não tinha uma marcação, a minha marcação era 15 centímetros e foi para 17 centímetros, ou seja, a minha molinha, a minha mola, ela sofreu uma deformação de 2 centímetros. Essa deformação, quem é essa deformação? É o meu X. Só que o meu X, ele não pode ser dado em centímetros, ele tem que ser em metros. E daí isso vai ficar igual a quanto? Para eu transformar em metros? 0,02. Eu tenho que dividir esse valor por 100. E agora eu tenho o valor em metros. Força será igual a Kx. E o que ele pede para você encontrar? Ele pede essa constante da mola. Porque a força, eu sei o valor da força que foi transferida. Essa força que foi transferida aqui é a mesma força-peso. Ou seja, ele fala lá que a força é igual a 4 newtons. Então, 4 eu vou colocar aqui no lugar de F, K e aqui 0,02. K será igual a 4 dividido por 0,02. E isso vai dar quanto? 200. 200 newton metro. E daí 200, só que ele não coloca 200, né? Ele coloca 2. Ele coloca em 2 vezes 10 Ele coloca como... Ele coloca... notação científica. Isso. Tirou as palavras da minha boca, eu tinha esquecido, gente. E a resposta correta, vou deixar você colocar aí, não vou nem falar, que você tem que acompanhar a professora aí pelo livro. Será que dá para resolver? Dá para resolver mais uma. Dá mais uma. Essa 3. Essa 3 é muito fácil. Eu pensei que dava para resolver mais exercícios, gente. Não dá. Gente, eu tinha planejado até aula de elevadores já. Falei, nossa, eu vou quinta-feira. Jesus, mas não dá, não tem condições, eu tenho que tirar a dúvida. Ai, não consigo. Eu acho essas aulas de elevadores e de cabos as mais fáceis de física. Aham. Eu acho mais só quando chega exercício assim, gente, ó. Aí eu choro, aí eu paro de fazer. Aí o bicho dá uma pegada, né? Mas nada tão cruel assim. Ó, esse exercício, o diferencial, isso aqui é polias. Deixa eu colocar para cá, aí você enxerga. Aí coloca Mzão aqui. E aqui um Mzinho. Esse exercício é de polias. Só que, ó, ele quer saber qual é o valor de Mzão. Então, ao invés de você, que geralmente você começa de baixo, você encontra aqui a força-peso, daí vai dividindo essa força, dividindo até chegar aqui. Nesse caso, ele fez o oposto. Ele te deu já o Mzinho, ele quer saber o Mzão. Então, se aqui, a força aqui, vou pegar preto,
Se aqui é M, aqui é M, aqui é M e aqui é M. Perceba que aqui, ó, esse meu cabo aqui tá segurando quantos M's? 2 M's. Então, aqui 2 M's, 2 M's. Esse cabo aqui tá segurando quanto de M? 2 mais 2, 4. O 4M aqui, 4M aqui. Ou seja, aqui sobre esse fio tem no total de quantos M's? 8 M's. Então, ele faz o oposto. Geralmente, você começa com 8, aí divide, que dá 4, que aí divide, que dá 2, que aí dá M, que aqui tem M. Ele fez o caminho oposto. Então, Mzão é igual a 8Mzinho. Olha que fofa essa, né, gente? Essa fofinha. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fala com a professora se tem alguma dúvida. Professora, eu tô com dúvida, senão eu vou, ó. Não, professor. Amém. E essa 4, como é que resolve? Dá um dossiê dela aí. Primeiro você tem que pensar na força-peso. Ó. Aqui embaixo é a força. Opa, aqui embaixo é a força-peso. E aqui é um plano inclinado. Se é um plano inclinado, que força resultante que eu tenho aqui? P seno do ângulo. Olha lá. P seno do ângulo. É a força resultante que faz o bloco ou subir ou descer aqui. E esse aqui não. Eu não vou mexer com ele. Então, começa por aí. Já dei a dica. 50% do exercício, já. Tá, então, peraí. O que eu faço com essa gravidade que ele deu? É a força-peso, né? É a força-peso. Eu tenho que calcular a força-peso no bloquinho A e no bloquinho C. No bloquinho B, eu não vou calcular a força-peso, porque a força-peso com a força normal, ela se cancela. É. Tá? Agora, É por aí. qual fórmula que eu uso? Eu vou pegar que força resultante vai ser igual a massa acelerada. Porque ele pede essa aceleração aqui. Só que daí, para eu encontrar quem é essa força, vai ser a força-peso menos P seno do ângulo. Aí eu encontro o valor dessa força aqui. E quem será essa massa da minha força resultante? As 3 massas, a soma das 3 massas. Ele só deu a massa da... ele só deu a massa Mas do... aí tem que converter Gostei. para grama ou deixa em quilograma mesmo? Não, tem que ser em quilograma. Não pode ser grama, tá? Tem que ser em quilograma mesmo. Tanto é, gente, que a unidade de força não é só Newton. Também tem quilograma força. Então, a unidade oficial de massa é quilograma. Pessoal, faz o seguinte. Na hora que vocês chegarem mais cedo um pouquinho, a gente fala um pouquinho mais na Escola da Inteligência, naqueles minutinhos que tem, aqueles minutinhos, a gente aproveita. A gente aproveita para discutir. Tá tão bom, tá tão gostoso. Professor, a aceleração... Ah, A aceleração eu troco pela gravidade, a aceleração da gravidade? daqui a pouquinho. Tá bom, tá bom. Chega rápido na nossa aula da Escola da Inteligência. Eu falo, gente, tá muito bom. Olha aqui, só que tá assim. Ai, que bom, gostoso. Aí eu falo mais, tá? Rapidão. Tá. Mas eu recapitulo na próxima aula. Tchau. Tá bom. Até daqui a pouco. Os alunos estão aqui, professor. aflitos. Tchau. Oh, Deus.